Por que é tão difícil, né, de se lidar com o narcisista, né? Interessante que em outros vídeos, né, eu estava falando meramente da relação comportamental, mas a maneira de que o narcisista age, na verdade, compreende tudo de uma maneira como o seu cérebro reage mediante a determinados estilos, né? Então, por exemplo, o que a neurociência pode falar acerca do comportamento do narcisista e por que é tão difícil de se lidar com ele e também porque eles agem de uma maneira tão praticamente igual, né? Alguns estudos de neuroimagem, né, mostram as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, ela tem uma ativação muito reduzidas, né, nas áreas respectivas do cérebro, né? Então essas áreas, na verdade, é que fica o córtex cingulado. Essa área, ela desenvolve muitos processos, por exemplo, de amor, misericórdia, né? E empatia. Então, essas ações neuroquímicas que acontecem na mente, de qual nós entendemos como sentimentos, funciona muito na área pré-frontal. Pré-frontal, né? Interessante que até essas áreas do cérebro, né? Que fica a região do tálamo e do hipotálamo, essas regiões elas controlam muito a nossa regulação emocional, né? E também informações cognitivas, na verdade, né? Que processam, né, a maneira como, na verdade, nós devemos interagir com o próximo, né? Há um estudo, na verdade, no ano de 2013, pela revista Social Cognitive of Affective of the Neuroscience, né, que ela fala respectivamente o seguinte: na área do córtex pré-frontal, frontal, né, o nome é até meio complicado, né? Essa área ela é muito reduzida. Então o narcisista ele tem um problema muito grande de poder muitas vezes compreender, né, o comportamento do outro e as suas próprias atitudes. Visto que a informação que eu estou passando aqui tem tudo base científica também. E tem um estudo também no ano de 2017 publicado na revista Brain Imaging Behavior, né? Essa revista ela relata que, por exemplo, algumas áreas do cérebro, né? Por exemplo, onde fica correspondido a matéria branca, né? Há pequenas densidades, né, nessa região que envolvem na tomada de decisão, o controle inibitório também, né? E o processamento emocional. O interessante é que dentro do cérebro, para que possa acontecer isso, há muitas transformações neuroquímicas, né? Que, por exemplo, que dá certo, né, desequilíbrio, né, na mente de uma pessoa que tem transtorno. O transtorno, na verdade, é uma atitude totalmente repetitiva. É algo que acontece tanto em excesso que não só, por exemplo, incomoda as pessoas de quem tem o transtorno, qualquer transtorno, até mesmo narcisista, que incomoda até o outro e incomoda ele mesmo. Então, por exemplo, há um distúrbio eletroquímico dentro do cérebro que altera todas as emoções, né, dentro da mente do narcisista. Por exemplo, que essa quantidade, na verdade, né, de neurotransmissores muito reduzidas na mente de uma pessoa que tem transtorno faz na verdade o seu humor ficar muito alterado. Então há uma baixa, né, quantidade de dopamina e serotonina no cérebro e uma alta quantidade de cortisol. É por isso
que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa totalmente desagradável, porque o seu nível de cortisol no cérebro é acima da média. Mas aí você me pergunta, como é que ele faz? Então, como é que ele ri com as outras pessoas? Brinca, é estritamente simpático, até se envolver. É por isso que a sua atitude é totalmente mimética. Ele faz aquilo que ele não sente, né? Por exemplo, ele não está lá. Ele representa uma pessoa que ele não é. Então, por exemplo, no caso da dopamina e da serotonina, que está muito baixa, na verdade, no cérebro narcisista, a dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor, na verdade. Isso aqui é muito interessante também, porque a dopamina ela é um neurotransmissor que envolve no processamento de recompensa, né? E do comportamento motivado, e que pode estar relacionado à sua característica, que é totalmente grandiosa e arrogante, né? Dentro do transtorno de personalidade narcisista. Então, por exemplo, há certas características, né, que o narcisista tem, né, por exemplo, que é totalmente similar a regiões do cérebro, né, que são totalmente estimuladas quando ele se envolve com uma outra pessoa. Então, por exemplo, o cérebro ele é de uma maneira tão plástico, né, que ele tanto se adapta que o cérebro narcisista acontece também essa plasticidade, mas num grau muito menor pela quantidade, né, reduzida de neurotransmissores e grandes quantidades, grandes manifestações, na verdade, neuroquímicas dentro do cérebro. Um exemplo disso, se você vê o córtex pré-frontal medial, né? Por exemplo, essa parte do cérebro, né, de acordo, tá, com um transtorno de personalidade narcisista, o narcisista ele tem uma grande dificuldade, na verdade, de empatia e de sua regulação emocional. Um outro estado do cérebro, vamos dizer assim, o seu estado fisiológico, né, como ele funciona também, por exemplo, tem no cérebro o estriado ventral, né? E no estriado ventral, na verdade, dentro do cérebro, ele aparece em uma função que é de desejo, né? Que ele trabalha muito como recompensa e validação. Né? E também, por exemplo, tem outra característica que é totalmente diferente, né? Do qual que a personalidade narcisista se desenvolve, é no córtex, né, pré-frontal, ventromedial, né? Por exemplo, essa parte, ela na verdade faz ele ter dificuldade de controlar o seu próprio comportamento e estado de humor. E, por exemplo, também que é o nível de dopamina, né, que é muito baixo, o nível de cortisol é alto, e com isso faz, por exemplo, ele ter esse comportamento totalmente grandioso e arrogante, porque ele sempre busca a aprovação do outro, né? O cérebro, por exemplo, sempre procura mais carga de dopamina, mas ele tem essa dopamina que aumenta, na verdade, depois diminui, porque na verdade o narcisista ele é um viciado dopaminérgico. Ele precisa toda hora de validação para que ele se sinta bem. Então, quando a sua quantidade de dopamina no cérebro diminui, o cortisol volta. Então, por exemplo, ele sempre tem essa luta dentro de si constante, tá? Dentro do campo da neurociência. Eu não estou falando no estado comportamental, mas sim, afeta sim o seu estado comportamental. Porque, na verdade, o cérebro tem uma ligação muito forte com a fisiologia do corpo, né? Porque é o seguinte, dentro da neuroplasticidade, há alterações no cérebro que mudam o comportamento e há alterações no comportamento que influenciam o cérebro, porque vai tendo determinadas descargas elétricas, determinadas funções do cérebro que vai condicionando o nosso comportamento. E também, por exemplo, dentro desse aspecto da neurociência é o nível de serotonina, né? Que, por exemplo, que controla as suas alterações de humor e mostra por que o narcisista ele tem um comportamento que é totalmente impulsivo, né?
Por isso que ele é impulsivo, né? Age por impulso e é compulsivo, né? Ele é impulsivo porque a sua energia, na verdade, né, vamos dizer assim, as descargas elétricas que acontecem na sua mente são muito menores, né, por exemplo, mas só que há uma alteração neuroquímica dentro do cérebro e isso, né, faz ele, por exemplo, sempre buscar mais e mais esse estado de recompensa e preenche, mas depois se sente vazio. Então, na verdade, o narcisista ele é um viciado dopaminérgico. Mas também, por exemplo, tem outros fatores também que podem influenciar isso. Também, por exemplo, tem a vida do qual ele vive, né? Que ele pode viver numa família totalmente disfuncional, né? A vida social dele, a genética, na verdade, que também pode ser herdada, né? De pai para filho, de filho para neto, bisneto. Então, o transtorno, na verdade, sempre acompanhou o ser humano desde quando ele existe. E o meio ambiente também que propicia, né? Um pai, muitas vezes, pode fazer o seu filho se tornar arrogante, não estabelecendo limites. Fazendo tudo aquilo que ele tem vontade, ele vai ter um sistema de recompensa muito grande e rápido, do qual toda hora ele vai se tornar uma pessoa totalmente intransigente e mandona. E se o pai e a mãe não fazem aquilo que ele deseja, ele vai fazer uma chantagem emocional, o que é uma característica também, por exemplo, de um narcisismo que pode ser totalmente social, né? Há o transtorno, sim, de personalidade narcisista. Há um narcisismo social que acontece hoje, que as pessoas são muitas vezes buscam, né, muita recompensas em pouco espaço de tempo, que a pessoa se torna um viciado dopaminérgico também, né? E a questão também, por exemplo, não só dos pais, mas uma questão social e uma questão também genética. Há vários fatores, mas isso não nega também, na verdade, de falar que nós, todos os seres humanos, temos uma quantidade proporcional de narcisismo, mas isso não significa, né, que temos o transtorno. Na verdade, as pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista têm essas características que eu falei nesse respectivo vídeo. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, dê um like, né? Ajuda esse pequeno canal a crescer e, como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.